Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Rafael, bem-vindo ao Freudcast. Bom dia. Olá, boa tarde a todo mundo, bom dia, obrigado pelo convite. Olá. Bom, o que me chamou a atenção foi o nome do seu livro, Sereias do Hospício. Por que sereias? Começamos bem, né? As sereias parece, né, um mito. Eu sou professor de literatura, né? Então, me parece que o mito das sereias é um mito muito encantador em todos os sentidos. A história, vamos dizer assim, mais famosa que a gente tem das sereias é aquela célebre historinha do Ulisses, que se amarra no mastro, né? Pede para que amarrem ele no mastro, para que ele possa ouvir o canto das sereias e não se jogar no mar, né? Não se jogar na direção delas. Então, me parece isso. As sereias, elas são um símbolo do encantamento, do encanto, da ilusão, de tudo aquilo que nos encanta e nos coloca para fora dos limites da razão. Então, ela está aí como um símbolo do feminino, mas também da loucura, da sedução, de todas essas coisas. Quando que essa temática loucura entrou na tua vida? E o que é a loucura, se você puder nos responder, diante da experiência que você teve, porque a tua mãe sempre foi internada. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Conto sim. Então, a resposta do que é a loucura é difícil de responder, talvez seja um espectro, né? Para a gente falar assim. A questão da loucura entrou na minha vida desde o início. Eu já cheguei no mundo, vamos dizer assim, informado de que minha mãe tinha uma condição específica. Minha mãe tinha um diagnóstico de transtorno bipolar, né? Ela tinha fases muito longas de estabilidade também, mas ela tinha periodicamente crises, né? Momentos em que ela se lançava muito para fora daquilo que é o limite médio da racionalidade. Então, vamos dizer assim, eu não só convivi com a minha mãe, que era uma pessoa particularíssima, né? Em tudo que a loucura traz de interesse. Era uma mulher muito interessante, muito inteligente, muito rápida, muito criativa, muito inventiva e, ao mesmo tempo, acabava entrando nos problemas todos que uma condição psiquiátrica assim indica, né? Então, essas crises, quando eram crises um pouco mais substanciosas, acabavam resultando em internações em clínicas, em hospitais psiquiátricos. E eu, desde criança, portanto, não só convivia com ela, mas convivia com esse ambiente. De tempos em tempos, acabava visitando a minha mãe nesse tipo de instituição. Enfim, então, me parece que essa história acompanha a minha vida e eu fui envelhecendo com ela, e essa história foi se complexificando enquanto eu ia entendendo esse assunto esquisito que é a loucura, né? Te assustava a loucura? Porque eu li aquele livro Holocausto Brasileiro, não sei se você chegou a ler, que fala sobre as internações na década de 70, de 80, antes, inclusive, dessa desinternalização que a gente começou nessa luta antimanicomial. E aí, ali você fica meio assustado, né, com essa internação. Eu fico imaginando você entrando no hospital psiquiátrico e você tem alguns poemas, por exemplo, tem um poema aqui que você colocou portões, e eu fiquei imaginando, mas isso é um simbolismo da minha cabeça, tá? Porque você entrando dentro de um hospital psiquiátrico para encontrar a sua mãe, e aí eu fiquei pensando, o que passou na cabeça dele quando ele estava entrando? Assim, eu vou encontrar que tipo de mulher, qual versão, né? Porque a loucura tem muito disso, não tem, Rafael? Quais versões que estão ali?
A loucura ela assusta muito, justamente porque ela se caracteriza pela falta do limite. O Uhum, limite nas relações humanas é aquilo que permite a gente ter expectativas de segurança, né? Eu uhum, sei que, vamos dizer assim, quando a gente está dentro dos limites da razão, eu tenho certeza que haverá limite para tudo. Haverá limite para a tristeza, haverá limite para a violência, haverá limite para as coisas que se dizem. Uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico, ela se lança para fora disso. Então, ela uhum, é capaz de dizer as coisas as mais cruéis possíveis, ela é capaz de inventar coisas, de inventar situações, ela é capaz de fazer dívidas impagáveis, enfim. E é claro que dá muito medo, e principalmente o transtorno bipolar tem a ver com variações de humor muito agudas. Então, além do susto dos extremos, tem o susto de estar à mercê de uma situação que às vezes era gravíssima, pensava assim, meu Deus, a situação é gravíssima, não tem como reverter essa confusão que está acontecendo, e de repente descambava para a margem de maior doçura, pedidos de desculpas, juras de amor, docíssimas. E é claro que isso assusta, porque você não sabe, você não tem como prever onde estão os limites disso. E respondendo rapidinho sobre os títulos, eu dividi o livro em 4 partes, que tem a ver com essa experiência também. O livro começa em ambulância, né? Eu tenho uhum, essa memória de infância da minha mãe sendo internada com a chegada de uma ambulância, né? Com os enfermeiros negociando, conversando com ela. Depois os portões, que é essa chegada, né? Tem toda uma arquitetura do hospital psiquiátrico dentro do livro, que você abre o portão para visita, tem aquele corredor imenso que você atravessa para visitar a pessoa. Aí depois vem o pátio, que todo hospital psiquiátrico tem um pátio, né, onde tem essa área de convivência, e tem as janelas, por fim, que é de onde se mira o lado de fora. Então eu tentei traduzir para os capítulos o que seria essa vivência minha, dessas visitas que eu fazia à minha mãe. E aí você perguntou o que se espera. Aí é difícil criar uma expectativa, já aconteceu de tudo, né? De uhum. chegada minha e ser recebido com muito carinho, já fui recebido desfilando pelo corredor com minha mãe me apresentando a todo mundo. Olha, é meu filho, era quase um acontecimento Uhum, seguir, e já fui expulso do hospital psiquiátrico com a minha mãe dizendo impropérios para mim. Então, uhum. isso, é sempre uma E como surpresa, que né? foi essa tua estruturação emocional diante dessa situação, né? Porque eu abri aqui nosso bate-papo falando como que seria a situação da família que convive com alguém que tem algum transtorno, né? Em que lugar que você estava? E você extravasa essas tuas emoções nos seus poemas e nos seus contos aqui no livro? Foi uma forma de você se desopilar? Por que que você É, decidiu contar isso, transformar em poesia? É uma tentativa de ressignificar, né? A verdade, quanto mais novo a gente era, toda pessoa. Aliás, vamos colocar assim, né? A saúde mental, a questão da saúde mental atravessa a vida de todo mundo. Porque, como Sim. eu disse no início, a loucura é um espectro, né? Somos Uhum, todos, como diria o famoso personagem do Coringa, do Batman, nós uhum, somos todos passíveis do enlouquecimento, ou pelo menos de sair dos limites daquilo que a norma estabeleceu como razoável. Então, conforme você vai crescendo com uma pessoa que tem uma instabilidade emocional, é claro que essa instabilidade emocional afeta todo mundo que está em volta. E tem uma conta que é muito perigosa de fazer, que é a tentativa da gente tentar entender até onde vai a doença, até onde vai o sujeito, como se fosse uhum, possível separar, né? Dizer, não, quem está me ofendendo é a minha mãe ou quem está me ofendendo é uma paciente, é uma pessoa que tem uma condição psiquiátrica específica, né? Devo atribuir isso que está sendo dito à minha mãe, que me colocou no mundo, que me criou, ou devo colocar no campo da doença? E é claro que essa conta não tem solução, né? O erro uhum, dela é fazer a conta. Não dá para tudo que a doença ou que a condição psiquiátrica agrega aquele sujeito vai ser dado a ele para o bem e para o mal, se é que é possível falar disso, né? E é claro que é muito importante que todo mundo que tem familiares, aliás, acho que é todo mundo, né?
que procure uma estrutura, vamos dizer assim. Eu, conforme fui sendo mais solicitado, né, quando fui ficando mais adolescente para adulto, o quadro da minha mãe também foi piorando e eu fui me engajando mais nessa situação. Eu entendi que era preciso criar uma estrutura, então eu coloquei a minha mãe numa psiquiatra que era mais fixa, porque ela demitia as psiquiatras, né? É muito comum também, demite a psicóloga, demite a psiquiatra. Então, tinha uma estrutura de psiquiatra, coloquei ela no Pilates, né? Perguntei, o que você quer fazer? Então, vamos fazer Pilates, vamos fazer a Universidade da Terceira Idade. Eu mesmo fui procurar terapia para mim. Então, isso que eu te perguntar. Fui procurar. Foi curiosíssimo, né? Eu fui conversar, na verdade, com um psicanalista que, de alguma forma, tinha a ver, né? Tinha conhecimento sobre a internação da minha mãe. Quando eu me sentei no divãzinho, eu falei, será que eu vim aqui falar da minha mãe só, né? Será que... Me senti muito confortável ali, vi que uma coisa esquisita aconteceu e fiquei, e já estou há muitos anos fazendo terapia, e psicanálise mais especificamente, e a parte disso, mantendo o meu tempo ocupado, né? Vamos dizer assim, escrevendo, dando aula, fazendo todas as coisas, vendo meus amigos e amigas que são muitos e muito especiais e que conseguiram, de alguma forma, ajudar a eu me estruturar emocionalmente para isso, né? Nos seus poemas, você retrata só a situação sua e da sua mãe, ou tem outros personagens que você conheceu ao longo dessas idas e vindas em hospitais psiquiátricos? Olha, tem tudo. Na verdade, o livro é um livro sobre o desejo, sobre a liberdade, sobre a loucura. Era muito importante que eu não fizesse dessa experiência uma experiência unívoca. A gente acaba caindo em duas tentações diante da loucura. Uma é tentar glamorizar a loucura, né? Fazê-la uma coisa, vamos dizer assim, quase louvável e adorável. A poesia, inclusive, nasceu para fazer isso, né? E, de outro lado, transformar isso numa história de só sofrimento, ou no máximo de superação de um sofrimento e tal. O meu livro, ele tem... eu pretendo trazer nele tudo que há de alegre, deslumbrante e trágico ao mesmo tempo, indissociável. Então, o livro tem poemas, esse primeiro capítulo da Ambulância, são poemas que falam sobre encantamento, muitos deles, né? Sobre aquele momento que a gente ouve a sereia cantar e percebe assim, eu acho que eu estou me apaixonando, eu acho que eu estou saindo, né? Porque eu falei aqui da estrutura que eu criei, terapêutica, de racionalidade. Mas, para lidar com a minha mãe, eu também criei uma estrutura de loucura. Eu também desbundei. Eu também fui ver o que tinha ali no limite, né? Vamos dizer assim, eu consigo voltar, né? Eu vou ali na beirinha, dou um alô ali para a beirinha da loucura e volto. Pois então, porque para você poder manter um diálogo com ela, eu já deixo você terminar, mas é que eu gostei dessa história de você falar que você teve que entrar na loucura também. Essa questão da subjetividade, como que você lidava com isso? E você tinha que falar o diálogo dela, porque senão você não iria conseguir manter uma comunicação quando ela estivesse com o surto, né? Mas ela falava coisas incríveis mesmo em crise, né? Você vê assim, uma das coisas que me ajudou muito e que virou meu tema de pesquisa foi a canção popular. Eu ouvi Cazuza, e quando eu ouvi Cazuza, eu falei, peraí, é possível isso? É possível ter essa dignidade no sofrimento? É possível ter esse tesão pela vida junto com a coisa? Eu descobri que ali tinha uma coisa, né? Então, eu fui descobrindo Cazuza, Caetano, os anos 60, os anos 70, a geração do desbunde, todas as manifestações da alegria, do carnaval, e fui entendendo que a alegria era fundamental enquanto linguagem, que a loucura tinha coisas promissoras, né? Você vê, outro dia, eu encontrei aqui minha mãe escrevia atrás dos retratos. E aí ela tinha uma coisa escrita num momento de crise, com a mão tremida, e que dizia: o êxtase da vida não se limita aos tabus que inventam para mim. Isso é uma paciente psiquiátrica escrevendo, né? Em outra foto ela dizia: ele está deitado na rede, hoje ele gostaria de ser imortal, eu também. São frases de uma paciente psiquiátrica. Então, a minha mãe tinha uma coisa de muita sensibilidade. Teve uma última história que eu acho que vale a pena contar. Eu saindo do hospital
psiquiátrico, de braço dado com ela vindo bem devagar, tentando argumentar comigo que ela já poderia sair, e eu falando, mãe, infelizmente, é o médico que estabelece isso, eu não tenho gerência sobre isso. E ela foi ficando brava comigo, e aí ela, na frente de todo mundo que vinha atrás, falou, você não presta, me xingou de tudo que podia, disse, você não venha nunca mais me visitar. E aí os parentes que vinham atrás ficaram estatelados, né? E eu imediatamente brinquei com ela, falei, Fernanda Montenegro, vamos nos acalmar, Fernanda Montenegro. Aí ela abriu um sorrisão, achou muito engraçado, né? Porque minha mãe tinha isso, tinha algum cinismo, tinha uma coisa de artista nela, né? O livro, inclusive, dedicado a Rama Júlia Julião, que era o nome artístico dela. Então, minha mãe também transitava entre a fantasia e o real, ela não ia para lá só. E eu acho que é isso. Eu fui encontrando uma linguagem comum que nem sempre dava conta, a verdade é essa, mas que muitas vezes me ajudou a manter esse contato com ela, nesse afeto com ela. E em algum momento, nessa tua história com a tua mãe, teve o desejo de você ter uma mãe assim, sem esse problema, por exemplo? Você desejou em algum momento ou não? Ou você lidou bem com essa situação? Olha, é tão difícil responder, essa pergunta é bonita, mas é difícil responder. É claro que para uma... Eu lembro que desde criança eu explicava essa história, né, para os adultos. Na escola, alguém vai dizer, o que aconteceu? Minha mãe tem transtorno bipolar e ela teve uma crise. Assim, eu desde criança venho explicando essa história como uma história dada. Essa história é a história da minha vida, ela está dada. Agora, é claro, criança, adolescente, eu ficava com muita raiva das coisas que ela dizia para mim muitas vezes. Ficava muito angustiado, porque quando eu ficava com muita raiva, ela era muito amorosa. Aí eu me sentia muito mal, porque como uma pessoa tão amorosa... Sentia culpado, né? Pois é, você vai aprendendo também todas as notas dos sentimentos, a culpa, a raiva, a angústia... Porque se ela fosse monótona, era mais fácil, né? Se ela fosse sempre violenta, se ela fosse sempre brilhante, se ela fosse sempre doce, sempre generosa, só que não era. Então, é claro que em muitos momentos, e eu tive muitas vezes que me resguardar disso também, né? Me afastar, criar meus espaços de exílio dessa situação. E eu acho que graças a esses espaços de exílio, muitas vezes na loucura também, né? Entre meus amigos, minhas amigas... meus casos amorosos, minhas paixões, eu fui também encontrando um espaço saudável, embora, né, desbundadinho, para poder ganhar energia para isso. Então, não sei, eu provavelmente já quis ter não sei se quis não, uma família normal, será que eu quis? Não tenho certeza. Não sei se é normal, porque eu acho que normalidade não existe, né? Mas talvez, mas eu percebo que na nossa conversa, apesar de todas essas idas e vindas, você é apaixonado pela sua mãe, né? Sem dúvida, mas um processo, né? Também eu estou contando essa história, o livro conta essa história em retrospecto. Ele vai encontrando em retrospecto a todos esses personagens, a todas essas situações, mas há uma descoberta minha que é de agora, de um homem de 36 anos que leu sobre as coisas, que conviveu, que estudou, que pensou, que não é a mesma do de 15, né? Que tinha muita raiva muitas vezes, que fala assim, não queria... Né? Claro, a pessoa pergunta nessa direção, né? Eu não queria ter uma mãe que me diz uma coisa dessa, né? que age dessa forma. E eu acho que aos poucos eu fui também entendendo aquilo, encontrando. Né? Teve uma vez que minha mãe brigando comigo, falando um monte de coisa, eu disse a ela, você está me xingando de tudo aí, mas eu acho que eu sou a única pessoa que entende você. No meio dessa coisa toda, eu sou a única pessoa que te entende. E ela disse assim, claro, é meu filho, tem que me entender. E continuou falando um monte de coisa sem sentido. Então, ela tinha esses lampejos. Eu acho que foi um processo, entendeu? Para chegar nesse apaixonamento tão límpido, né? Esse carinho tão límpido. E qual que foi uma outra figura que você teve que te ajudou a equilibrar isso? Era você, sua mãe, teu pai, tua tia? Você teve uma avó? Como que foi? Não, eu sou de uma família matriarcal de 3 mulheres, né? Eu não tenho pai identificado, né?
Uhum. Eu tenho uma tia, que é irmã dela, e uma avó, que é a mãe dela. E nós, juntos, criamos essa estrutura familiar mínima, que, evidentemente, nós também oscilávamos no meio desse caminho, né? O quanto a gente, às vezes, né? Eu para minha tia, para minha avó e vice-versa, conseguíamos nos ajudar no meio daquilo, o quanto nós nos embolávamos também, precisávamos demandar dessas outras figuras, né? Uma coisa muito móvel. Mas, a parte disso, essa família, e minha avó está viva ainda, minha tia é uma grande parceira também, vai certamente nos lançamentos dos livros todos, é muito orgulhosa, é muito carinhosa comigo. Mas eu acho que, para além disso, a estrutura que eu criei no meu trabalho e entre esse círculo de afetos foi muito fundamental para eu conseguir administrar essa situação. Acho que amigos e amigas e paixões eu escolhi bem muitas vezes, né? Coisa boa. Ô, Rafael, por que o leitor tem que ler esse livro? Olha, eu acho que por muitos motivos, porque eu acho que ele fala sobre... né, tem um refrão nele, no poema Balada da Paloma, que era uma interna psiquiatra, do hospital psiquiátrico também, que era uma mulher muito, muito fora, né, desse limite da normalidade, sempre na hora da visita fazia muitas loucurinhas, né, vamos dizer assim. E o refrão desse poema diz que a gente deixa cantar as sereias do hospício, deixa eu dançar com as sereias do hospício. Eu acho que o livro diz a todo mundo, independente da questão da saúde mental, diz a todo mundo sobre essa questão que é colocar os nossos desejos e a nossa liberdade em questão. Os limites dos nossos desejos, e, né, o quanto a gente também é importante que a gente se entregue ao canto das sereias, ao encantamento das coisas. Agora, é claro, especialmente, né, vou lançar esse livro até no dia 18 de maio, que é dia do transmanicomial, eu acho que há um interesse particular desse livro de oportunizar que a gente converse sobre saúde mental, sobre os hospitais psiquiátricos, que a gente converse sobre as formas possíveis de olhar para a loucura, né? Que a gente... O doente psiquiátrico, ele ainda é estigmatizado? Porque nós tínhamos, por exemplo, no passado, as pessoas tinham vergonha de dizer que tomavam um antidepressivo, tomavam um ansiolítico. Hoje não, hoje eu entendo que é mais comum, você assume, né? Mas ainda existe muito preconceito em relação a pacientes e familiares. Como que você vê? Eu acho que existe em todos os campos, né? A pessoa que tem alguma dependência química, a depressão, que tantas vezes as pessoas não levam em conta. Mais uma vez, né? Elas tiram do campo da doença a discussão. Você, a pessoa está deprimida, por que ela está deprimida? Claro, ela poderia estar muito bem, claro, poderia se ela não estivesse, né, passando por um transtorno. A sua mãe falou coisas violentas, ela poderia ser, poderia, mas não é. E o mundo não é sobre o que ele poderia, é sobre o que ele é. Sobre o que é. Eu acho que sim, eu acho que tem um estigma forte sobre as doenças psiquiátricas no geral, sobre o dependente químico, que também tem essa situação, né? Com força de vontade poderia resolver. Não pode, há um limite, não é? Claro, né? As pessoas que têm condições psiquiátricas são sujeitos, então elas têm mais ou menos margem de manobra, mas há uma condição, né? E eu acho e outra coisa que eu acho muito dura, a pessoa que tem uma condição psiquiátrica acaba tendo sua palavra cassada, né? Aquilo que ela diz, o quantas vezes minha mãe, diante de médicos e médicas, psicólogos e psicólogas, disse coisas que eu ouvia e dizia: meu Deus, quem está certo aqui é ela. Quem está certo aqui é ela, né? Então, o hospital psiquiátrico e o transtorno mental, muitas vezes, são utilizados para tentar invalidar as formas de ver o mundo, as formas de sentir o mundo, as formas, né, de se expressar com o corpo, com a cabeça, com o comportamento, de pessoas que não atendem a isso que se chama norma, né? Nossa, foi bem forte isso que o senhor falou da palavra caçada. É uma questão, assim, bem importante que tem que ir para debate mesmo. Agora, assim, para a gente terminar nosso bate-papo, e eu achei, assim, maravilhoso você jogar um tema tão pesado e tão denso em poemas. E eu queria que você escolhesse um poema para ler para a gente,
agora para a gente poder terminar o nosso bate-papo. E eu queria que você mostrasse o teu livro, a capa do teu livro aí. O livrinho é esse aqui, Sereias do Hospício. É um livrinho que tem essa capa do Camilo Martins, que é maravilhoso, uma capa bem doidinha, né? E onde compra? Então, o lançamento, bom a gente já dizer, o lançamento é dia 18 de maio, quarta-feira agora, na Livraria da Travessa de Botafogo, no Rio de Janeiro, às 19 horas. Então, na Travessa já está em pré-venda, inclusive no site da editora Batel, em breve em outras livrarias também já vai estar circulando, mas na Travessa já está lá. Perfeito, então. Aí, você vai pôr na Amazon, porque como a gente vai para o Brasil todo, né? Sim. Eu acho que é possível, né? Sim, é possível não, vai. Travessa, se colocar só www.editora Travessa, a gente consegue achar. Sereias do Hospício, na Amazon, eu não sei te confirmar, talvez ia entrar essa semana. Não sei se já entrou, é que na Travessa já entrou e na Amazon vai entrar em seguida, garantidamente. Né? Meus outros livros também que eu escrevi sobre o Cazuzo Caetano também já estão lá, então na Amazon vai entrar sim. Tá certo. Então, vamos lá, escolha um poema para a gente poder encerrar o nosso bate-papo aí. Eu ia no primeiro, mas eu não vou não, porque eu acho que eu vou no da Paloma, que eu citei, né? Que fala bem da coisa do hospital, eu acho que fala da minha mãe, eu vou nele, tá bom? Pode ser, você escolhe. Balada da Paloma. Paloma passa correndo solta no meio do barco, pede ao cara de branco, não me prenda. Paloma passa pelo pátio, pelos bancos, as famílias e os pombos. Passa a garota de pulso enfaixado e o velho agachado. A pessoa nua, de peito mole, pede calma. Os braços no alto, Guernica e passarela, cemitério e carnaval. Paloma quer cantar. Deixa cantar as sereias do hospício. Deixa eu cantar as sereias do hospício. Deixa cantar as sereias do hospício. Deixa eu cantar a sereia. Paloma passa fazendo cena, ela tá Loki. E minha mãe me leva para desfilar no corredor que nunca acaba. Paloma passa por mim e continua em mamãe. Passa o enfermeiro amassado e o faxineiro ali parado, e a menina alta que reclama do homem gordo molhado na janela. Incêndio na plateia, solidão e vendaval, mamãe quer seguir. Deixa seguir a sereia do hospício, deixa eu seguir as sereias do hospício, deixa seguir as sereias do hospício, deixa eu seguir a sereia. Paloma passa lambendo o chão, ela tá rindo. Na frente dos parentes, diz que não tá louca, ela só quer causar. Paloma passa na beira do mundo e das palavras, beira o freio envergonhado e o re-rap advogado do rapaz robô que alguém dopou. Ela vê a criança acordada dentro da mulher sem banho. Rasura e aquarela, inocência e bacanal. Paloma quer dançar. Deixa eu dançar a sereia do hospício, deixa eu dançar com as sereias do hospício, deixa eu dançar as sereias do hospício, deixa eu cantar a sereia. É isso. Muito bem, adorei. Eu adorei bater o papo com você, Rafael. Eu acho que vai ser um sucesso teu livro. Muito obrigada por ter achado um tempinho aí no meio dessa loucura de lançamento de livros, né? Eu sei que você está super ocupado. Você, assim, superou de uma forma maravilhosa, viu? E que bom que você trouxe para as letras, né? A angústia, a solidão, a alegria também, né? Então, Lacan, acho que gostaria muito de ler seu livro. Muito obrigado, minha amiga, muito obrigado. Eu adorei mesmo. Um abraço para todo mundo. Tá bom? Abraço, tchau, viu? Beijo, tchau. Um beijo grande, tchau. Gente, eu adorei esse bate-papo, eu espero que você também tenha gostado demais. Eu ficaria aqui um tempão conversando com ele. E que bom, né? Você conversar com pessoas que conseguem transformar, né, uma experiência de vida em algo significativo, e ele está ressignificando em contos. E na semana que vem eu volto a conversar com você, com mais um escritor, com mais um livro, né, que vai ter alguma coisa a ver com a tua vida, que vai te ensinar algo, porque aqui nada é por acaso. A gente se encontra na semana que vem. Um grande beijo para você, tchau.